Boa noite a todos, espero que estejam bem. Estamos nós na nossa aula de número 10, Ética e Educação, Educação, Meio Ambiente e Ecologia. Lembrando que é a nossa disciplina dupla. Bem, o que eu separei para conversar com vocês hoje? Sobre a ética e a cidadania na educação infantil. Então, a gente sabe, a gente já viu no desenvolvimento humano, quando dizemos, quando conversamos sobre Piaget, que a educação infantil, ela é um processo e que tudo começa a se consolidar no indivíduo a partir dos estágios, Então, os estágios do desenvolvimento, eles possibilitam que a gente forme a nossa ética e a nossa moral e também as outras fases e as outras formas de desenvolvimento humano. Então, isso Piaget que traz para nós. E dentro desse pensamento, a discussão que eu quero trazer com vocês é: e na educação infantil? Eu já consigo trabalhar ética e cidadania? Nessa fase da educação básica, o que eu posso fazer para começar a deixar aquela criança, desenvolver princípios éticos e morais e princípios de cidadania, ou seja, da preocupação com o bem do outro também. Então, é essa reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. Então, nós temos aqui: a educação é um processo contínuo que tem como objetivo o desenvolvimento integral do ser humano. O educando deve ser preparado para o exercício da cidadania, para o convívio social e para a vida em sociedade. E volto a falar, e na educação infantil, onde muitas vezes aquela criança está ainda na fase da anomia, da heteronomia. O que a gente pode fazer para facilitar esses valores? A educação infantil é o primeiro ciclo da educação básica e tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, considerando-se as suas potencialidades, interesses e limitações. É um período fundamental para o desenvolvimento das habilidades, das atitudes e dos valores éticos e morais, que serão essenciais para o futuro cidadão. A criança deve ser educada para o respeito às diferenças, para a tolerância e para a a solidariedade. Então, o que esse texto traz para nós? Que mesmo na educação infantil, nós conseguimos trabalhar esses valores com os pequenos. E ele traz mais, que na educação infantil, a gente pode, favorecer que esse período é fundamental para que haja o quê? Um desenvolvimento dessas crianças, certo? Então, muitas vezes a gente pensa, que por ser pequeno não há possibilidade ainda pela idade, e há sim. Pelo contrário, a teoria traz que a gente consegue ajudar e muito nessa fase, certo? Solidariedade, os princípios de tolerância, de solidariedade, tudo isso, gente, existem formas de trabalhar, existem formas de se desenvolver, certo? Mesmo que são pequenos. O que pode acontecer é que aquilo não se consolide no indivíduo, tá? Mas, momentaneamente, a gente consegue dosar essas questões. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, devem respeitar princípios éticos, como respeito às diferentes culturas, às identidades e singularidades,
como levar esses princípios de forma mais concreta para os pequenos? É possível trabalhar diferenças e preconceito com crianças nessa faixa etária? Então, as diretrizes curriculares nacionais, que é, né, uma proposta da educação infantil em nível nacional, ela traz que os princípios éticos, os princípios de respeito às diferentes culturas, identidades e singularidades se trabalha na educação infantil. O tema, então, aqui traz um projeto. Eu gosto muito de trabalhar com projeto e exemplificar para vocês, né? Porque principalmente na aula EAD, gente, o nosso tempo ele é muito curto. E no próprio curso da faculdade o tempo é muito curto, né? Passa-se muito. Então, quando a gente trabalha um tema em cima de projetos, eu consigo elaborar com vocês maior conhecimento. Eu trabalho com vocês a ideia de como se forma um projeto, embora não seja a minha disciplina da aula hoje, mas trabalho a minha disciplina em cima disso. Então, eu consigo desenvolver com vocês duas formas de conhecimento. Então, eu vou trabalhar com vocês agora, nesses próximos slides, um projeto desenvolvido na educação infantil para trabalhar ética e moralidade. O tema Projeto Ética e Cidadania na Educação Infantil é de extrema relevância, pois aborda a formação integral das crianças. A gente sabe que hoje a escola ela é um espaço onde se trabalha o estudante como um ser integral. Não trabalhamos mais apenas conteúdos, mas também as formas de convívio. A educação infantil é a fase crucial para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. E a introdução de conceitos éticos desde cedo prepara os alunos para interações saudáveis e respeitosas. Eu volto a falar, já conversei com vocês sobre isso. Certas questões na educação infantil, a gente trabalha muito com modelos e mediante a repetição, porque são conceitos que as crianças ainda não estão, né, prontos para saber. Então, os modelos onde se respeita, né, onde se trata bem, todas essas coisas eles conseguem pela repetição aprender. Não que isso já esteja construído e consolidado de forma abstrata para eles, né? Porque são pequenos. Esse projeto visa não apenas educar, mas também sensibilizar professores e alunos sobre a importância da convivência harmônica e do respeito às diferenças, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o que acontece nessa situação? Aqui cito o professor também, né? Porque muitas vezes, gente, o nó começa no professor. Ele não é um indivíduo respeitoso. Ele não é um indivíduo que procura uma convivência harmônica, independente das diferenças. Vocês, que muitas vezes estão em estágio, estão, né, dentro da escola também, vocês sabem disso. E daí começa o nó aí, mediante o que eu falei para vocês no slide anterior. Não é? O que eu falei no slide anterior? Que a educação infantil, principalmente o início da educação infantil, as crianças aprendem pelos modelos, pela repetição de modelos, certo? E daí o professor, ele não tem essa postura. O professor preconceitua, certo? O professor faz diferenças. O professor não tem atitudes respeitosas em relação às famílias. Então, quando trabalhamos, gente, aquilo que é de valores, isso também vocês já me ouviram falar, nós trabalhamos com as particularidades. Então, cada um pensa de um jeito.
Se nós pegarmos, por exemplo, um assunto de ordem política, cada um vai defender o seu lado e vai manter a sua postura em cima disso. E como provar o que é correto? Se um prova que uma coisa é correta, o outro prova que é outra, né? Então temos que ter muito jogo de cintura para trabalhar as questões que não são concretas. Ou seja, um professor de matemática na escola faz de conta, tem 2 professores de matemática. Não tem como eles questionarem o 2 mais 2, certo? Porque é 4. Agora, esses mesmos 2 professores, em situações de valores, eles podem trabalhar de formas diferentes. Não, eu não acho que o negro é igual o branco. E o outro fala, imagine, raça não existe. São só questões de aparência, mas todos somos iguais. Cada um puxa para o seu lado, dentro da sua concepção, né? Então, os projetos, a gente já tem que prever que haverá pessoas que não serão de comum acordo com todos. Bom, o objetivo principal do projeto Ética e Cidadania na Educação Infantil é promover a conscientização sobre a importância da ética e da cidadania na formação das crianças, incentivando a prática de valores como respeito, solidariedade e responsabilidade social dentro do ambiente escolar e na comunidade. Ou seja, é começar a desenvolver com os pequenos valores fundamentais para uma vida, né, social e pessoal em harmonia. Desenvolver atividades que estimulem a reflexão sobre comportamentos éticos e cidadania. Promover debates e discussões em sala de aula sobre temas relacionados à ética e cidadania. Aqui são os objetivos específicos, gente, que não só na educação infantil podem ser usados, né? Mas são objetivos específicos de um projeto que traz esse tema. Incentivar a participação dos alunos em ações comunitárias que reforcem a cidadania ativa. Utilizar histórias e contos que abordem dilemas éticos, facilitando a compreensão dos conceitos. Capacitar os professores para que possam abordar esses temas de forma lúcida e eficaz. Então, em todo projeto, nós temos que procurar o quê? Que se trate a singularidade enquanto conteúdo e habilidade a ser desenvolvido. Então, aqui como objetivos específicos, a gente pode pensar, nossa, mas como que eu vou trabalhar isso numa educação infantil? Um debate, por exemplo. Mas é o que eu volto a falar, são objetivos específicos para projetos dentro desse tema. Agora, uma duração aproximada. A duração estimada para a implementação do projeto Ética e Cidadania na escola, na educação infantil, é de aproximadamente 3 meses, com encontros semanais e atividades complementares, que podem ser realizadas em sala de aula ou em ambientes externos. Então, aqui tem uma sugestão para que, dentro daquele material das diretrizes curriculares da educação infantil, que seja trabalhado por volta de uns 3 meses, ter, né, os encontros semanais, que dentro do que se trabalha, dentro do conteúdo, toda semana, durante 3 meses, tenha um tempo para se desenvolver o projeto na sua grade, né? Quando a gente pensa em projeto, pessoal, a duração, aqui são exemplos que o material traz, mas nós temos que dosar conforme a necessidade, tanto o tempo de duração como tempo de prática, certo? E os objetivos a gente vai buscar de acordo com a realidade do nosso grupo. Recursos didáticos. Então, aqui exemplos de materiais que podem ser utilizados. Os materiais e recursos necessários para a implementação do projeto incluem livros infantis,
que abordem temas de ética e cidadania, cartazes ilustrativos. Na educação infantil, eu acho muito interessante cartaz ilustrativo. Então, duas crianças brigando, um chorando, né? Para falar o que aconteceu aqui, o que será que pode ter acontecido, por que esse menino chorou, por que será que eles estão brigando, né? Lembrando sempre que cartaz ilustrativo, que desenhos, a gente sempre tem que aproximar o mais possível do real. Jogos educativos, materiais de arte para atividades manuais, além de recursos audiovisuais, como vídeos e músicas, que promovam a reflexão sobre os valores propostos. Os recursos audiovisuais, eles nos ajudam muito, né? Videozinho, pequenos documentários com personagens infantis. Eu sugiro também que quando se pensa em trabalhar a questão de ética, cidadania, solidariedade, a formação de grupos para a realização das atividades, gente, os grupos nunca serem os mesmos. Principalmente porque numa sala, por menor que seja, sempre vai haver crianças que não fazem muito contato com outras. Então, essas crianças, em projetos assim, a gente precisa procurar aproximar. Lembrando sempre que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mesmo os pequenos. Nós temos nossas preferências. Isso é uma questão de vida. Só que nós precisamos respeitar o outro. Então, eu colocar duplas, grupos, que não são sempre os mesmos, que não são sempre as mesmas panelinhas, as mesmas preferências, isso é muito importante. Nós temos que ter também, quando pensamos em projeto, a clareza que a prática é o melhor exemplo. Então, não adianta nada eu falar sobre respeito às diferenças se os grupos, se as duplas, elas sempre estão as mesmas. Sempre é o amigo com o amigo. Se eu faço diferença enquanto professor, trabalhar projeto não é só trabalhar conteúdo, é trabalhar atitude prática dentro do nosso dia a dia em sala de aula. Metodologia. A abordagem metodológica do projeto será baseada em práticas interativas e lúdicas. Então, o interativo, para eu aprender a trabalhar com as diferenças, eu não posso interagir só com aquela pessoa que eu não brigo, só com aquela pessoa que eu gosto, só com aquela pessoa que mora perto da minha casa e que os pais saem juntos, certo? Essa clareza, a gente tem que ter. Porque senão a gente fica no quê? Sempre os mesmos grupos, sempre as mesmas pessoas. Daí eu não trabalho, gente, interação. As aulas serão estruturadas em dinâmicas de grupo, discussões em círculo, contação de histórias e atividades práticas que estimulem a participação e o envolvimento dos alunos. A ideia é criar um ambiente seguro, onde as crianças possam expressar suas opiniões e sentimentos sobre os temas abordados. Principalmente os pequenos, que não têm tanto filtro, nós temos que ter uma atenção, né, para esse ponto que nós temos aqui na relação de um ambiente seguro. Às vezes, em um debate, a criança pode se expressar de uma forma que não é aquilo que nós estamos querendo ou aquilo que nós estamos propondo. Ele pode colocar, por exemplo, se a gente está falando sobre violência, sobre o respeito ao outro, colocar exemplos de casa, que o pai bateu na mãe, que a mãe bateu no irmão. E isso, dentro de uma discussão, às vezes pode gerar um ambiente desconfortável. E é aí que nós entramos enquanto professor, garantindo para esse estudante que mesmo que a posição dele, né, que a colocação dele não tenha sido a esperada ou a desejada para o grupo, tá tudo bem. Nós vamos continuar e discutir também a situação que ele trouxe.
né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado também, né? Sugestões de atividades. As atividades práticas e interativas podem incluir roda de conversa, promover um espaço para que as crianças compartilhem suas experiências e opiniões sobre o que é ser um bom cidadão. Aqui também eu volto a falar do espaço seguro. Podem surgir colocações que não são aquelas que a gente espera. Então, a gente não pode desconsiderar, numa roda de conversa, desconsiderar a postura de ninguém, né? Desconsiderar, não. É conversar sobre, é discutir sobre. Só que num debate a gente pode ouvir coisas também que não é o que a gente esperava. Teatro de fantoches, criar histórias com fantoches que abordem dilemas éticos, permitindo que as crianças reflitam sobre as escolhas dos personagens. Na educação infantil, o trabalho com fantoche, existe uma explicação assim, que muitas vezes a criança, ela por si só, ela tem um receio, uma certa segurança para se expressar, para falar, né, para se posicionar. Quando ela está atrás de um personagem, ela joga tudo para o personagem como se não fosse dela. Então, por isso que se fala muito para trabalhar na educação infantil com fantoche, porque a criança, principalmente temas assim, né? A criança, ela de fato se expressa com verdade, porque mesmo que aquela verdade que ela tem para ela não seja aceita pelo grupo, ela vê que não é ela que está, ela entende que não é ela que está falando. Quem está falando é aquele personagem, aquele fantoche, aquele boneco que ela está usando, né? Então, fantoche na educação infantil é algo muito legal. Atividades artísticas, produzir cartazes ou desenhos que representem valores como respeito e solidariedade, que podem ser expostos na escola. Cartaz, desenho, né? Independente de educação infantil ou não, é sempre bom a gente fazer depois de uma discussão, né? Depois de uma conversa. Essa questão livre, sem ter um repertório, ele não desenvolve, né? Ele não retoma muito as habilidades trabalhadas. É legal um desenho, uma produção artística, como prática da habilidade desenvolvida. Então, eu trabalho, eu exploro, eu converso e depois eu registro aquilo que foi discutido, a não ser que eu queira como algo de conhecimento prévio. O que vocês pensam sobre solidariedade? O que vocês pensam sobre cidadania? Mas daí, logicamente, para um grupo de bem mais idade, não para a educação infantil. Visitas a instituições. Organizar visitas a instituições de caridade ou projetos sociais, onde as crianças possam vivenciar a prática da cidadania. Pessoal, aqui eu deixo a sugestão para vocês, né? Se visitar um asilo, um abrigo, uma PAI, por exemplo, a gente nunca romantizar. Porque quando as pessoas chegam em instituições assim, muitas vezes veem como aquilo como merecedores de dó, de pena, né? E dó, pena não são sentimentos positivos, não são sentimentos de cidadania e de solidariedade. A gente não precisa que os outros tenham dó do outro, né? Mas que o outro entenda essas diferentes posições, essas diferentes situações. E se aquilo que ele está vendo faz mal a ele, não é o que ele quer, que ele mude as atitudes para que aquilo não se repita na sua própria vida, na sua própria família. Então, não romantizem essas instituições. Conversem, discutam, né? Falem a realidade, principalmente se for pessoas, estudantes mais velhos. Ensino fundamental, por exemplo, compreende muito bem. Por que aquela criança não está com a mãe?
Por que ela vive lá, tudo junto, lá com pessoas que não são da família dela? É conversar sobre a realidade de uma forma construtiva e respeitosa. Porque muitas vezes as visitas em lugares assim, elas acabam sendo momentos só de romantização. Chora, se emociona, fica com dó, mas aquilo só foi um momento. No outro dia tudo já passou e nem se lembra do que aconteceu. É importante que o projeto seja flexível, adaptável às necessidades e características da turma. Os educadores devem estar atentos às dinâmicas de grupo e promover um ambiente inclusivo. Já falei para vocês isso das duplas e grupos, onde todas as vozes sejam ouvidas. Além disso, a participação dos pais e da comunidade é fundamental para o sucesso do projeto, podendo ser incentivada através de reuniões e eventos. Então, acho que desse slide, o que eu não coloquei ainda é a questão de familiares, de comunidade. Né? Se a gente conhecer pessoas que possam agregar ao nosso projeto, isso é muito interessante de trazer para a escola. E o que eu deixo também para vocês, 2 sugestões em relação ao projeto. A primeira, todo projeto tem que ser flexível e adaptável à sua turma. É um projeto da escola. A escola tem 10 turmas, mas as 10 turmas não são iguais. Então, essa clareza, quando se estabelece um projeto, a escola nós temos que ter. E uma outra situação, gente, sempre passar para os pais o que está sendo trabalhado. Porque essa criança ela pode levar para casa algo que está acontecendo no ambiente escolar. E essa família ela pode não entender, ela pode fazer as colocações dela que não são as colocações que nós estamos trabalhando na aula. Então, isso a gente precisa ter uma atenção especial. A avaliação. Isso é avaliação para todo o projeto, não só desse tema. A avaliação do projeto Ética e Cidadania na Educação Infantil será realizada de forma contínua, considerando a participação dos alunos nas atividades, a evolução das discussões e reflexões em sala de aula, além da aplicação de questionários e feedbacks que permitam medir o entendimento dos conceitos abordados. A avaliação final poderá incluir uma apresentação dos resultados do projeto, onde as crianças poderão compartilhar o que aprenderam e como aprenderam a aplicar e como pretendem aplicar esses valores em suas vidas. Então, aqui a ideia, né, de uma finalização mesmo de projeto. Todo projeto a gente costuma fazer um marco final, uma mostra cultural, uma apresentação, né, um produto final. Cada lugar usa um nome, mas para finalizar, para dizer, olha, nós terminamos o projeto, mas ele continua, porque a partir daqui nós temos que ter mudanças significativas. E a avaliação, né, gente, uma avaliação de um todo mesmo, que seja uma avaliação construtiva também e uma avaliação contínua. Se trabalhou a questão de valores. Fez um produto final, uma exposição, um teatro, seja lá o que for. Na semana seguinte, já tem crianças falando, né, usando de frases ou de apelidos racistas. Eu observei isso, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Só falar para eles, mas acabamos de fazer o projeto, vocês já estão falando isso? Não. Se observar isso, a gente tem que entender que o nosso projeto ele não surtiu para todos o efeito esperado. Então, será que é necessário retomar? Retomar com o grupo? Retomar com a turma? Né? Fazer uma conversa só com esse indivíduo que ainda não desenvolveu essa habilidade de respeito, de solidariedade? Então, a avaliação
em projeto é nesse sentido, é uma avaliação contínua. E o produto final não quer dizer assim, pronto, acabamos. Não, acabamos o trabalho. Agora a gente joga isso para uma aplicabilidade na vida em sociedade. Dicas para enriquecer o projeto. Para enriquecer o projeto, é recomendável incluir, que eu também já falei para vocês, a participação de especialistas em ética e cidadania, como palestrantes ou mediadores para os debates. Uma pessoa de fora, né, do ambiente escolar. Isso é muito legal. Além disso, a utilização de tecnologia, como aplicativos educativos e plataformas online, pode facilitar a interação e o aprendizado. Criar um mural de valores na escola, onde as crianças possam contribuir com ideias e reflexões, também pode ser uma ótima maneira de manter o tema em evidência. Então, na continuidade do projeto, né? Deixar um pouquinho mais exposto, deixar lembranças, né? Spoilers para eles. Olha, tenho que respeitar, o projeto não acabou. E a tarefa, né, que foi proposta para vocês, sobre a partir dos conhecimentos prévios de vocês, do que a gente trabalhou na aula, vocês explicitarem, vocês escreverem como nós podemos trabalhar a ética e a cidadania na educação infantil, certo? Então, eu passei um pouquinho do tempo, mas consegui passar para vocês tudo o que eu queria. Agradeço muito a atenção de vocês. Pessoal, qualquer coisa estou à disposição e tenham aí uma boa noite.